Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Páscoa, estamos no tempo pascal, este tempo de intenso júbilo, na qual nós refletimos e meditamos sobre a ressurreição de Jesus e as consequências desta ressurreição. Porque a história não se encerra com a ressurreição de Jesus, mas se inicia agora a partir de uma nova perspectiva, a do Senhor ressuscitado. E como podemos ver, sempre nos relatos da ressurreição de Jesus, Jesus sempre aparecia no primeiro dia da semana, no domingo. Significa que é um novo tempo, uma nova história, algo a ser construído agora a partir do testemunho que os discípulos do Senhor, que se encontram com Ele, darão ao mundo. Isso é importante e fundamental compreendermos, porque os relatos são cheios de simbolismos que ajudam-nos a perceber e a ver o Cristo vivo e ressuscitado. Então, cabe a nós, os discípulos de Jesus, construirmos esta nova realidade, essa nova criação que se dá com a redenção da humanidade a partir da ressurreição de Jesus, vencendo o pecado e vencendo a morte. E nós temos na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, aqui o relato de como seria o ideal desta comunidade, que vive agora a experiência de ter visto o seu Senhor ressuscitado. Como nós vamos refletir, são as mais diversas formas que as pessoas reacionam a partir da ressurreição de Jesus. Nós vamos ver hoje a de Tomé. Mas, uma vez que há esse encontro, somos impulsionados pela presença do Espírito que nos envia a darmos testemunho do Senhor. E esse testemunho, ele é fundamental porque é a partir daquilo que nós vivemos dos ensinamentos de Jesus que nós vamos convocar os demais a perceber uma nova realidade. E é isso que a comunidade primitiva, relatada aqui nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, mostram e dão testemunho. Diz o texto dos Atos dos Apóstolos que eles eram um só coração e uma só alma. E o mais importante, ninguém consideravam como própria as coisas que possuíam. E eles colocavam tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Eis aqui a força poderosa do testemunho desses discípulos que, a partir da experiência do encontro com o seu Senhor, estão tão entusiasmados que mudam completamente aquilo que eles tinham sido ensinados, aquilo que eles viviam, e passam a enxergar agora com o coração do Mestre. Isso é muito importante porque nós hoje também damos sequência às comunidades. Nós também somos convidados a darmos o nosso testemunho. E por isso é necessário olharmos esses primeiros testemunhos para ver no que eles eram fundamentados. Lembremos que os discípulos não ficavam restritos ao templo. Pelo contrário, eles participavam de todos os momentos de comunidade. E nesse anúncio mostravam o seu testemunho. E esse testemunho fazia com que as pessoas os estimassem, porque viam ali uma verdadeira experiência de algo transformador. E quem tem essa experiência do encontro com o seu Senhor muda verdadeiramente de vida. Por isso nós temos diversos relatos que mostram, de fato, pessoas que, a partir da conversão, mudam radicalmente de vida. Porque são tomados por uma experiência transformadora e renovadora. E essa experiência, ela se dá com a vivência de coisas importantes. E uma delas aqui, que é ressaltada, era de que eles não possuíam as coisas como próprias, mas eram colocadas em comum. Isso serve para nós
porque a vivência do Evangelho diz respeito a essa experiência. Muitas vezes nós acabamos por reduzir a experiência do Evangelho à participação no templo. E quando nós compreendemos dessa forma, nós não conseguimos ver além das paredes deste templo. E como nós vamos ver hoje na experiência de Tomé, é necessário estar juntos como comunidade, num só espírito, num só coração e numa só alma, intimamente vinculados ao Senhor a partir da experiência do encontro e não a partir das nossas subjetividades, daquilo que nós colocamos como ponto importante para nós. Então, hoje nós temos aqui o relato da experiência de Tomé. Mas antes da experiência de Tomé, esta comunidade estava reunida numa casa à porta fechada, porque estavam com medo do que havia acontecido. Ora, se haviam eliminado o mestre, quanto mais os seus discípulos. Então estão tomados pelo medo, estão tomados pela experiência da perseguição, da não compreensão. E a partir desta reunião, a partir desse encontro, o primeiro da semana, é necessário recomeçar. Jesus então aparece a eles e diz: a paz esteja convosco. E a partir desta frase, a paz esteja convosco, Jesus lhes envia. Mas antes de lhes enviar, lhes mostra as mãos e o lado, isso é, as suas chagas, os sinais da sua paixão. É de fato o Senhor. Não é uma ideia, não é um conceito, não é uma miragem, mas o próprio Jesus que se apresenta a uma comunidade que está com receio e está com medo. E a partir dessa experiência de encontro, Jesus lhes concede o Espírito, e aqui então a experiência de Pentecostes, que acontece justamente no Evangelho de João, e aqui eles são enviados. Enviados a quê? A testemunhar o Senhor ressuscitado. E testemunhar o Senhor ressuscitado significa assumir posturas bem próprias de quem viveu o Evangelho e aprendeu com o seu Senhor. Aqui então entra a figura de Tomé. Tomé não estava nesta reunião, não estava neste encontro da comunidade. Significa que ele está à parte, significa que ele não está fazendo parte da experiência fundamental do Evangelho, a comunidade. Por isso, quando os seus irmãos dizem, ele, ó, vimos o Senhor, ele não acredita. Ele não acredita porque não está fazendo a experiência da comunidade, ele está fora desta comunidade. E ao estar fora, os seus parâmetros não são os da comunidade, não são os do Evangelho, mas são os seus. E os seus dizem que se ele não ver, ele não crê. Ele não está, não acredita, e se ele não puder tocar nas feridas do Senhor, ele não acreditaria. Quando nós não nos vinculamos a uma comunidade, a uma experiência que se dá quando nos reunimos para os nossos louvores, para os nossos rituais, para a vivência do Evangelho, para sermos um só coração e uma só alma, nós nos tornamos como Tomé. O parâmetro passa a ser não a experiência do Evangelho, não a experiência da comunidade, mas a própria. Só que a nossa própria experiência é insuficiente para vermos o Senhor, como acontece com Tomé. E Tomé é marcado pela dúvida. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Hoje nós estamos vivendo uma experiência que é uma experiência de uma grave crise de humanidade. É uma crise que não é só na área da saúde, mas é uma crise que se abate sobre o motivo da nossa existência, inclusive. E há pessoas que são como Tomé. Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não experimentar que de fato esse vírus
é capaz de matar, eu não acreditarei. E não bastam os relatos, não bastam as experiências dos irmãos, daqueles que estão à frente, daqueles que experimentaram na própria carne a dor da partida de um ente querido, a própria morte. Não bastam esses testemunhos. É necessário, como Tomé, ser ele a autorreferência para compreender os sinais que aí estão. Por isso que é importante essa experiência aqui de estarmos juntos com os irmãos e de fazermos a experiência do encontro com o Senhor para percebê-lo. Tomé vai fazer a experiência do encontro com o seu Senhor somente no primeiro dia da outra semana. Esperará mais 8 dias para ver o Senhor, que aparece novamente e diz: a paz esteja convosco. É necessário estarmos tomados por essa experiência de paz, porque sem ela nós não conseguimos ver. Então Jesus convida Tomé a dizer: vem aqui, não sejas incrédulo, mas fiel, e põe a tua mão no meu lado, põe as tuas mãos no buraco das chagas para ver que sou eu. Infelizmente, muitas vezes é necessário nós tocarmos e vermos que de fato o que nós estamos vivendo é real. Não é uma criação que vem lá da China, como muitos dizem, na sua imensa e grande ignorância, formados pela Universidade do WhatsApp. É necessário nós vermos e tocarmos para ver o Senhor e sermos tomados pela experiência da fé, da credulidade, da experiência do amor de Deus, para ver que de fato é algo que existe, que é real, que não são ideias e não são conceitos. E nós, a partir da experiência do encontro com o Senhor, a partir disso, sermos enviados a sermos portadores de uma boa notícia, a notícia da ressurreição do Senhor, que leva pessoas que não se conhecem, pessoas que têm as mais variadas e diversas experiências a viver uma só alma e um só coração, de serem de tal forma tomados por essa experiência de paz, de amor e de envio, que nem as perseguições, nem as injustiças e nada poderá lhes separar desse amor que os une intimamente a Jesus. Por isso aqui Pedro e João, que começam a pregar nas cidades e começam a mostrar a partir de obras como as curas, que de fato o Senhor ressuscitou, nada lhes pode impedir, nem a prisão, nem as perseguições, como nós vamos ver que se sucederão a partir da vivência desse encontro com o Senhor ressuscitado. E eles transformam radicalmente as suas vidas, porque na comunidade dos irmãos que têm o encontro com o Senhor, não há mais necessitados entre eles. É a experiência de Tomé, de ter tocado o seu Senhor, de ter visto a partir do toque nas chagas deste mesmo Senhor, as chagas que estão presentes no mundo, as chagas que estão presentes também nos irmãos. E para que não haja mais necessitados entre eles, é necessário compreender que somos chamados a viver uma realidade de qual nós saímos de nós mesmos e nos abrimos ao mundo. Portanto, o cristão, ele deve ser um sinal de esperança para os outros, porque ele é portador de uma boa notícia, o Senhor ressuscitado. E essa experiência que ele faz do Senhor vivo e ressuscitado o faz viver um só coração e uma só alma. E tudo aquilo que eles possuíam, terra, casas, vendiam, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, para que não houvesse mais necessitados entre eles. Então esse é o testemunho que nós cristãos devemos dar ao mundo. O mundo hoje cada vez mais fechado em si mesmo, cada vez mais egoísta, cada vez mais autossuficiente, leva às situações que nós estamos vivendo. Incapacidade de ver e perceber o outro, principalmente na sua dor, principalmente nos seus sofrimentos, que são as chagas que as pessoas carregam no seu corpo, as chagas que carregam no seu coração.
e que muitas vezes nós, por não estarmos em comunidade e não estarmos vivendo no Evangelho, nós não o vemos. E temos dificuldades em reconhecer e acreditar no testemunho dos irmãos. Então nós somos sim um pouco de Tomé. Tomé é um personagem riquíssimo que não se esgota aqui nesta reflexão o seu jeito e o seu modo de ser. Isso é uma forma de nós vermos o que não está na comunidade, que não vê, que não crê e que duvida dos irmãos e que duvida da ressurreição. E é somente a partir do encontro que tem a sua vida transformada. Então hoje serve para nós, nesse segundo domingo da Páscoa, essa experiência de que estamos com medo, estamos com receio, mas o Senhor está no meio de nós. E Ele aparece, mesmo estando as portas fechadas, no meio de nós. Então, se nós não estamos podendo hoje participar presencialmente da Santa Missa, muitos acompanhando através das transmissões, lembre-se, estando fechadas as portas, Jesus se apresenta. É algo maior que nós devemos hoje testemunhar nas chagas do Senhor, de que não podemos nos encontrar, mas nós vemos o Senhor que se apresenta a nós, seja através da palavra, através da comunhão espiritual e através do compromisso que nós temos uns para com os outros neste momento. E isso irá passar, é momentâneo, e devemos ter a consciência de que sim, está aí, é presente, e que o Senhor deve ser a nossa inspiração para sermos uma só alma e um só coração. Caso contrário, nós iremos padecer as condições de não vermos. Diz Tomé, tomado da incredulidade, e sofre por não ver o seu Senhor. Está tomado pela decepção, está tomado pela frustração, está tomado pela experiência da derrota amarga da morte de Jesus. Nós, quando não vivemos como comunidade, quando nós não percebemos o outro, nós nos tornamos como Tomé, amargos em relação a tudo. E aí nós não nos comprometemos a ser um só coração e uma só alma. Hoje é necessário ser também um só coração e uma só alma. Usar máscara, manter o distanciamento social, se cuidar na higiene, sentir a dor do outro, coisa que nós hoje, infelizmente, vemos poucas pessoas preocupadas. Quando nós chegamos ao número de mortos que tem acontecido no nosso país, se nós não nos escandalizarmos, se nós não percebermos que nós temos também responsabilidade frente a isso, nós continuaremos à parte, como Tomé, vivendo frustrações e amarguras e querendo coisas ou realizar coisas que são, nesse momento, não possíveis, porque não é um só coração e uma só alma, é só o seu interesse imediato. Então nós somos chamados, sim, a um testemunho muito maior, que é a experiência do encontro com o Senhor, que me leva a responsabilizar-me pelo anúncio da Boa Nova. E o anúncio da Boa Nova hoje é cuidar uns dos outros. É mesmo estando em casas com as portas fechadas, vermos o Senhor que nos diz: a paz esteja convosco.